A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, este é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos, pregações, tá? Palestras, aí tudo referente à palavra de Deus. E vamos aí a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo de apoio à nossa pré-aula, aqui para a lição de número 5 da revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD, e vamos aí entrar nessa lição agora que está uma bênção, você vai adorar essa lição. Vamos lá então. O tema da lição é o avivamento na vida da igreja. Esse é o tema da lição de número 5. Tá? Vai ser em 3 tópicos, obviamente. E o primeiro tópico é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro tópico. Segundo, o dinamismo da igreja apostólica. Então ele vai falar primeiro o batismo do Espírito Santo, que aconteceu ali na igreja apostólica. Tá? A ideia disso aqui é trazer para mostrar como é o avivamento na igreja, né? E também aqui o segundo tópico, o dinamismo da igreja apostólica, mostrando como aquela igreja era dinâmica, né? Como que ela trabalhava ali no poder do Espírito Santo. E aqui o último tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Amém? Essa aqui é a nossa lição, a de número 5 da revista da CPAD. Bom, meus amados irmãos, vamos entrar nessa lição. Mas antes eu te peço, não se esqueça, deixa já o seu like aí no nosso vídeo, tá? Para ajudar aí a plataforma a passar o nosso vídeo aí para frente, para poder divulgar mais aqui o nosso canal. E também, né, vou deixar aí vários links aí para você ver essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Vou deixar o link para quem quiser adquirir o subsídio. Eu trabalho no subsídio algo mais aprofundado ali, né, aqui dessa lição, tá bom? E vou deixar o link também para quem quiser adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. E vai ficar o link também para quem quiser participar da promoção lá, né, do sorteio da nossa Bíblia de Estudo King James, essa aqui que está aqui do meu lado, tá? A Bíblia de Estudo King James é uma Bíblia famosa, conhecida aí, e nós vamos sortear quando o blog Clube da Teologia fizer 6 milhões de acessos. Aí você pode participar dessa promoção para o sorteio. Vamos então aí na nossa lição, tá? Deixa o seu like, se inscreva e vamos aí participar. Bom, na introdução, aqui já separo o primeiro parágrafo, diz assim, ó: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Amém? Esse aqui é o primeiro parágrafo. A ideia já aqui, já na introdução, é mostrar como era necessário, né, o Espírito Santo para aquela igreja primitiva. Ali a igreja estava começando, tá? Mas a lição toda, você vai ver que o foco dela é mostrar, né, que o Espírito Santo não foi necessário só para aqueles dias. Ele é necessário para todos os momentos da igreja, tá? Aquele batismo com o Espírito Santo, tá bom? Aquela unção, os dons espirituais, elas são necessários até para os dias atuais, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ver aí dentro da lição que tem doutrinas que eles negam a atualidade dos dons, né? Como se os dons fossem só para aquela época, tá? Isso aí na lição vai falar, amém? E aqui no segundo parágrafo ele diz assim, ó: analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e finalmente teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias de hoje. E aqui a gente vai entender o seguinte, vale como aplicação, viu? Professor, né, professora da escola dominical, você tem sempre, nós precisamos sempre procurar a aplicação para o conteúdo. O aluno ele tem que entender que ele deve, como aplicar esse conteúdo hoje, o que está aprendendo na escola dominical, como que ele vai aplicar na sua vida, tá bom? Porque a escola dominical não pode ser, a aula dominical não pode ser só para passar conhecimento, tá? Ela tem que também provocar o aluno a uma interação dentro da aula e uma aplicação desse conteúdo na sua vida, tá? Aí a escola dominical vai estar fazendo a diferença na igreja, porque senão ela não faz diferença. E quando um evento, né, quando um evento da igreja não faz a diferença no povo, não leva o povo a uma correção de atitudes, esse evento passa a ser meramente social, tá? Ele não vai ter serventia para o reino de Deus.
Bom, e aqui nós vemos uma aplicação. A gente deve procurar, hoje, olha a aplicação que eu vou passar já de cara aqui para você, professor, passa para os seus alunos. E você que é aluno, aplica na sua vida, tá? A gente deve procurar se aproximar ao máximo do que acontecia na igreja primitiva, tá? Do que eles faziam, da vida espiritual que eles levavam. Porque a igreja primitiva é o maior referencial de igreja. Pode perguntar para qualquer pessoa qual tipo de igreja você gostaria de ver hoje. E todo mundo vai saber falar a igreja primitiva. Tá? Todo mundo gostaria de ver o poder de Deus atuando como atuava na igreja primitiva, a quantidade de milagres que se fazia, né? Até olha, irmãos, tem até mesmo relatos de teletransporte. O Felipe, ele é teletransportado pelo Espírito Santo e vai para o outro lugar. Olha que coisa tremenda, né? Isso acontecia na igreja primitiva, não é verdade? Ananias e Safira, fulminados, morreram, né? por terem mentido ao Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, né? Terrível e tremenda que acontecia naquele tempo. O grande temor, o livro de Atos, ele fala que havia grande temor no povo, tá? Então, uma aplicação que a gente tem aqui já é procurar fazer com que a nossa vida cristã, como igreja, se aproxime o máximo da igreja primitiva. Amém? Vamos então aí o primeiro tópico. E o primeiro tópico, o tema é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Esse é o primeiro tópico. No primeiro subtópico diz assim, ó, o tema: o chamado abrangente de Jesus. Bom, aqui é o seguinte, ele vai passar algumas condições, né? Eu vou bater aqui pelo menos duas dessas condições. A primeira a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Bom, aqui é o seguinte, vamos trazer aqui algo que fica um pouco na dúvida, alguns irmãos ficam na dúvida e com certeza alguns alunos de escola dominical vão ter essa dúvida. Há relatos de alguns irmãos que falam que foram batizados antes de se converterem, né? Outros falam que falavam línguas estranhas, né? Bom, aqui é o seguinte, a gente tem que entender que há uma diferença entre ser usado esporadicamente pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. É uma coisa diferente da outra. Porque o Espírito Santo está derramado no mundo, ele está sobre o mundo todo. E ele usa quem ele quiser. Né? Há relatos até do Espírito Santo usando gente desviado da igreja. Isso acontece. Por quê? Não podemos dar, como é que se diz, regras para o Espírito Santo. Deus age como ele quer, irmãos. Deus age, Deus fala como ele quer, a hora que ele quer e usa quem ele quiser. A Bíblia tem relato de Deus usando Saul, usando Sansão, né? A jumenta falou com Balaão, tem relato de tudo, tá? Mas uma coisa é diferente. Uma coisa é a pessoa ser usada esporadicamente, tá? E outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, por isso que ele está falando que a primeira condição para o batismo com o Espírito Santo é ter passado pela experiência da salvação. É a primeira condição para você ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Então, batismo com o Espírito Santo é uma coisa. E ser usado pelo Espírito Santo em ocasiões é outra coisa. Amém? Bom, então, a segunda condição, ele fala aqui que é obedecer a Deus, né? Pois o nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos, tá? E aqui convém a interpretação do que significa frutos dignos, né? Aqui, para a gente poder entender e aplicar na nossa vida, né? Frutos dignos são aqueles frutos que demonstram que a pessoa realmente se arrependeu, tá? Porque não adianta eu falar assim, não, eu sou convertido, eu me arrependi, e a pessoa olha para mim e não vê nada que demonstre isso, né? Eu sou aquele crente só de palavra, né? Aquele convertido só de palavra, só de falar, tá? Então, fruto digno é o quê? A pessoa honesta, tá? A pessoa que não está ligada a vício, a pessoa que abandonou os vícios, né? É a pessoa que cuida da família, aquele que cuida do seu linguajar, tá? As suas vestimentas para que não se torne excessivamente ou não se torne em tentação para o próximo, tá? Tudo isso são frutos dignos
da pessoa, fruto digno de arrependimento, né? Frutos que demonstram o arrependimento da pessoa. Amém? Vamos aí no próximo subtópico. O tema é a promessa é para todos os salvos. Bom, aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó, os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniram no cenáculo para perseverar em oração, tá? Aqui acontece o seguinte, meus irmãos. Aqui acontece o seguinte, muitos recebem dons espirituais, tá? E eles começam a utilizar esses dons, eles fazem a obra. Só que a salvação, a experiência da salvação, ela tem que ser contínua. Porque uma coisa é você ter o dom espiritual, outra coisa é ser salvo, né? Isso aí todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, tá? Não quer dizer, aquele que fala língua estranha não quer dizer que ele está salvo, mesmo que ele tenha sido batizado pelo Espírito Santo. Ah, mas ele passou pela experiência da salvação. Mas aprenda uma coisa, passou pela experiência da salvação, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, tá? Ele manifesta dons espirituais, mas e aí ele pode de repente perder essa salvação. Como? Ele deixa, ele não cuida da sua vida espiritual e cai, tá? O que vai acontecer com esse irmão? Alguns continuam indo à igreja e tudo, e eles passam a ser usados pelo Espírito esporadicamente. Tá? Um culto avivado, alguma coisa tremenda acontecendo, eles vão e falam em línguas, né? Aquele momento ali, tá bom? Porque ele já tinha sido batizado, tá? E aquele dom ele continua com ele, porém não está mais salvo. Perdeu a salvação porque não cuidou da vida espiritual, não buscou, não cresceu em graça e conhecimento, tá? E aí ele perde a salvação, mas não perde o dom. E aí a gente tem aquela impressão de que não, o irmão ali é uma bênção, usado, e você, a maioria dos irmãos vai saber, já vimos várias vezes isso acontecer, da pessoa sendo usada e quando vai ver a pessoa tinha amante, né? Bebia escondido, tá? Então tudo isso aí acontece hoje em dia, tem que tomar muito cuidado, tá? Só porque é usado nos dons espirituais não quer dizer que está salvo, amém? Bom, aqui também tem um parágrafo nesse subtópico que diz assim, ó, eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, tá? E de repente o Espírito foi derramado. Aqui está falando do fato que acontece em Atos 2, né? Bom, aqui é o seguinte, é só para ter um acréscimo, né, para acrescentar aí na sua aula, tá? Esse cenáculo aqui era a casa de Maria, a mãe de João Marcos, tá bom? Muito provavelmente esse cenáculo foi aonde foi realizada a Santa Ceia, a última ceia, né, de Jesus, tá? Era um espaço amplo e sabemos que ali tinha no dia da descida do Espírito Santo umas 120 pessoas ali, tá? Uns 120 irmãos, apesar de mais de 500 irmãos terem visto Jesus subir ao céu. A gente vai já comentar sobre isso aqui também, tá bom? Bom, continuando, vamos para o subtópico 3, e o tema desse subtópico é o engano dos cessacionistas. Isso aqui é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Bom, vamos lá. Ó, o cessacionismo não é sensacionismo. Eu estava acompanhando aí um site e vi essa lição lá publicada, aí estava sensacionismo. Erraram na publicação lá. Não é sensacionismo, é cessacionismo, tá? Da ideia de cessar, né? Bom, o cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja, tá? Ou seja, o cessacionismo afirma que esses dons espirituais não têm hoje, né? Porque eles acreditam nisso, tá? Bom, essa teologia reformada é a teologia dos reformadores, tá? Da reforma protestante. Eles elaboraram a teologia ali, né? Eram as primeiras igrejas calvinista, luterana, né? E reformularam essa teologia, por isso é a teologia reformada. E eles acreditavam que os dons espirituais foi só do primeiro século ali, da igreja primitiva, e depois teria cessado, né? E as igrejas históricas hoje
Muitas delas acreditam nessa doutrina cessacionista. As igrejas batistas, presbiterianas, né, acreditam dessa forma, que os dons cessaram e hoje não teria mais. Porque a base para eles pensarem assim é que seria que na época lá da igreja primitiva havia uma grande necessidade que depois não foi mais necessário, tá? E por isso teria terminado ali, né? Porém, se você pegar o contexto histórico, você vai ver que em todo momento da igreja foi necessário. Inclusive, né, ali no grande avivamento da Rua Azusa, que teve lá, lá em Los Angeles, foi muito necessário. Até hoje é necessário, tá bom? Isso aí não mudou nada. Bom, aqui o comentarista fala algo interessante, aí vale a pena a gente meditar nisso aqui, ó. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. O comentarista fala, né, até um termo assim mais forte, né, chama de invencionice histórica, tá? E ele afirma aqui que é feita uma ginástica de interpretação bíblica. Por quê? Porque não tem um versículo que dá base para isso. Não tem um versículo bíblico que fala, ó, para esses dias somente, tá? No futuro não haverá dom, não tem nada disso. Apenas os versículos que falam, e muito bem colocado aqui na lição, né, que sempre haveria esses dons, né? Seria para aquele momento e para o porvir, né? Para depois, né? Porvir não, né? Porvir é após a morte. Mas naquele momento e sempre haveria esse derramar do Espírito Santo, na forma daquele batismo que é mencionado em Atos 2, tá? Aqui ele chama de ginástica de interpretação. Por quê? Porque se não tem um versículo base, o que tem que fazer para afirmar uma doutrina? Tem que interpretar o texto, né, e dizer que está se afirmando ou que a base é para uma afirmação naquele texto. Então, por isso ele chama de ginástica de interpretação. Bom, vamos lá então. Tá? Então, só para os irmãos saberem, resumindo esse subtópico, o cessacionismo não é uma doutrina apoiada pela Assembleia de Deus. Ponto. Tá? Nós cremos na atualidade dos dons, eles são necessários, extremamente necessários para os dias de hoje, e o grande problema é que muitos fizeram meninices, né? E vários escândalos surgiram por causa disso, e por conta desses escândalos, dessas meninices que tem por aí, muita gente não acredita, tem vergonha, né, da manifestação dos dons espirituais. Bom, vamos lá então para o tópico 2, né, onde fala o dinamismo da Igreja Apostólica. Tá? Quer dizer, a forma avivada ali da Igreja Apostólica vai ser mencionada aqui para a gente buscar esse avivamento também para a nossa vida, né? Bom, o primeiro subtópico é a igreja nasce avivada, tá? E aqui eu vou ler o primeiro parágrafo. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Tá? Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo inaugura a igreja. Quando ele vem no dia de Pentecostes, né, em Atos 2, há uma inauguração da igreja. Aqui convém entender um negócio aqui. Os crentes já se reuniam. Eles foram mais de 500 irmãos, se reuniam ali, e aí eles, num dado momento, mais de 500, né? Eles se reuniam. E daqui a pouco tinha 120, só isso. E naquele momento ali, né, no dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo, batiza aqueles crentes ali e a igreja passa a existir. Ou seja, concluindo isso aqui, sem o Espírito Santo não tem igreja. Ponto. É isso daí. Então, toda igreja hoje, tá? Mas as igrejas tradicionais não têm o Espírito Santo? Não estou falando isso, né? Aqui eu estou trazendo uma representação, né? Um exemplo, tá? Eles têm o Espírito Santo, né? Cada crente tem o Espírito Santo na sua vida, tá bom? E dá para fazer a obra de Deus assim, a gente sabe que dá, né? Mas eu estou falando aqui como um exemplo da inauguração da igreja, onde vem o derramar do Espírito Santo, tá? Então, para ter uma igreja e igreja avivada, tem que ter esse agir do Espírito Santo, amém? Vamos lá então
o próximo subtópico, não, aqui mesmo, nesse subtópico, tem esse parágrafo que diz assim, ó, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida do Espírito, pela descida da glória divina, lá em Êxodo, né? A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Amém? Olha que coisa interessante, né? Aqui é o seguinte, irmãos. Ó, a gente vai ver o Espírito Santo agindo dentro da igreja. Isso é o dinamismo da igreja, né? Que a palavra dínamo significa? Poder, né? Então, o poder do Espírito Santo atuando dentro da igreja dá a ela dinamismo. E aqui a gente vai ver, eu até separo um versículo para passar para os irmãos, né, que o Espírito Santo ele comandava a igreja. Então você quer uma igreja avivada? Olha a dica aqui, ó. O Espírito Santo ele orientava, ele direcionava a obra missionária. Olha o verso de Atos, capítulo 13, verso 2. Diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que maravilha, né? Então você vai ver o Espírito Santo atuando, dando direção à obra missionária. Tem passagens em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo impede Paulo e Silas ou Barnabé de ir para determinada região e manda eles para outra região. A gente vê isso acontecer. Então, quem quiser ter uma igreja avivada tem que ter, né, a atuação do Espírito Santo. Amém? Pastor de igreja, líder de grupo jovem, grupo de irmãs, departamentos. Você tem que buscar a ação do Espírito Santo, né? Tem que buscar a presença do Espírito Santo no teu grupo, no teu departamento, amém? Na tua igreja, para você ter um ministério avivado, senão não vai ter, irmãos. Senão não tem como, tá? Pela sua própria força não vai dar. Tá bom? Aqui o segundo subtópico, aqui o tema dele é a igreja depois do Pentecostes. Muito interessante esse subtópico aqui. Bom, aqui é o seguinte, primeiro parágrafo. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos. Né? Um resumo dos sinais ali que acontecia. Bom, aqui é o seguinte, irmãos. Aqui é o seguinte, vamos entender o negócio. Ó. Quando a gente analisa a vida deles antes do dia de Pentecostes, eu falei há pouco que eles já se reuniam, né? Só que Paulo ele afirma que os irmãos que viram Jesus subir ao céu eram mais de 500, né? Essa afirmação está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6. Né? Eram mais de 500 irmãos, né, que subiram ao céu. Nem sei se está correta essa referência, mas acho que é isso mesmo. Né? Mais de 500 irmãos, isso mesmo, mais de 500 irmãos viram Jesus subir ao céu. E o texto diz que eles ficavam, né, perseverando ali em oração. Mas quando a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, a gente vê que tinha só 120. Ou seja, dos 500 irmãos, mais de 500 irmãos, foram saindo, aos poucos, saindo, até o dia em que ocorre a descida do Espírito Santo. O que a gente aprende isso daqui? Quando não há atuação do Espírito Santo na igreja, vamos trazer para os dias de hoje, quando não há atuação do Espírito Santo, essa igreja definha, irmãos começam a sair, né? Porque o povo quer ver o poder de Deus manifestado. Essa é a realidade. Até os tradicionais, até os crentes tradicionais que acreditam que os dons cessaram, eles também querem ver Deus falando, o poder de Deus, né? Não da mesma forma como a gente fala, né, sendo usado pelo Espírito Santo, mas eles também querem ouvir uma palavra onde Deus fala, eles também querem sentir a presença de Deus. E todo servo de Cristo quer sentir a presença de Deus, porque sem isso não tem lógica a gente ser servo de Jesus. E aí a gente aprende isso daqui, uma aplicação para a nossa vida. Precisamos ter essa atuação forte do Espírito Santo dentro da nossa igreja. Eu até hoje, amados irmãos, eu preguei no domingo passado agora, eu me recuso a estar num culto onde eu não sinta a presença do Espírito Santo. Eu me recuso ardentemente, né, a estar num culto onde eu não sinta a presença do Espírito Santo. Culto, você tem que sentir a presença. Palavra pode ser a palavra mais simples que for. Pode usar
os jargões mais simples que existem, mas tem que ter a presença do Espírito Santo ali naquela mensagem, nos louvores, tá? Você que louva, você que é levita, você que vai ter uma oportunidade, peça primeiro ao Espírito Santo e fala: Senhor, me usa quando eu pegar aquele microfone, antes de pegar o microfone, tá? Quando estiver no culto, irmão, sinta a presença do Espírito Santo, busque isso. Aí sim nossa igreja vai ser avivada. Amém? Bom, vamos lá então. No próximo tópico, o tema é um ministério ungido para os dias atuais. Amém? O primeiro parágrafo, o primeiro subtópico fala na unção do Espírito Santo. Aqui a gente vai falar agora de uma aplicação legal, né, para os dias de hoje. E vamos aqui, ungido na unção do Espírito Santo, né? O primeiro parágrafo desse subtópico diz assim, ó: a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas, né? E aqui esse é o primeiro parágrafo. Bom, aqui é o seguinte, né? Aqui a gente tem que interpretar algo que Jesus falou. Ele falou assim, Marcos 16, 17, ele disse, ó: esses sinais seguirão aos que crerem, tá? Ou seja, a gente está vendo aqui que os sinais foram prometidos, tá? Mas olha como é que Jesus prometeu. Esses sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 17. Ou seja, conforme vai se crendo, haverá sinais. É isso que Jesus está falando. Então, enquanto a igreja estiver fazendo o seu trabalho, qual é o trabalho da igreja? Levar o evangelho às pessoas. Enquanto a igreja estiver fazendo o seu trabalho, levar o evangelho, aí sim, mais pessoas vão crendo, e conforme pessoas vão crendo, os sinais vão acontecendo. É isso aqui a interpretação correta para o texto, né? Por que é necessário falar isso aqui? Porque a gente vai ver muitas igrejas hoje que não evangelizam, que não levam a palavra para as almas, tá? E aí o que acontece? O que acontece com essas igrejas? Você vai ver poucos sinais acontecendo, vai ver pouca operação de milagres, né? Poucas curas. Por quê? Porque a igreja evangeliza muito pouco, tá? Mas se você tem um ministério evangelizador que trabalha com obras missionárias, você vai ter mais, você vai ouvir e ver mais testemunhos de milagres, de sinais acontecendo. Amém? Tá? A gente fala muito hoje, às vezes a gente fica entre quatro paredes e vê poucas coisas acontecendo. Mas você vai ver missionários que estão no campo, vai ver Deus trabalhar muito ali. Por quê? Porque eles estão levando a palavra para mais pessoas irem crendo. Amém? Bom, tem um parágrafo que diz assim, ó: um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Bom, aqui é o seguinte, o problema é que muitos vão usar esses dons, né, para fazer o contrário do que Jesus falou. Em vez de levar o evangelho para as pessoas irem crendo, a pessoa usa os dons para promoção individual, né? A pessoa se promover, tá? Vou dar um exemplo aqui, se pegar para alguém aí, me perdoe, irmão. Vou dar o exemplo aqui, falar de uma coisa que às vezes acontece. Não estou querendo citar nomes de ninguém, nem apontar para a vida de ninguém. Mas a pessoa às vezes vai se preocupar se lá no cartazinho está escrito, não, que tem o dom de curar, tem o dom de profecia, de revelação. A pessoa vai se preocupar se vai estar isso mencionado. Por quê? Porque a pessoa quer fazer o nome dela, tá? Só que acontece, o dom não é para isso. O dom não é para promoção individual de ninguém. O dom é para se levar o evangelho, né? A unção do Espírito Santo é para se propagar o evangelho. É para isso. Não é para promoção individual de ninguém e nem de nome de igreja. Para começar, nem de nome de igreja. Ah, porque na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo. E sai disso, irmão. Sai disso, que isso aí não faz parte do reino de Deus, não. De Deus, não. Tá? O segredo do sucesso no reino de Deus é você usar o dom espiritual para aumentar o reino em quantidade e em qualidade. Amém? No próximo subtópico, o título é Autenticado por Deus. Bom, aqui ele fala algo interessante,
que eu vou falar rapidamente, mas precisa ser dito. Aqui diz assim, ó, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos e exegéticos e homiléticos. Muito interessante o que o comentarista está falando aqui. Ele está falando que um ministério ungido, ele não vai ser só seguindo esses padrões acadêmicos aqui. Não, o irmão vai pregar, então ele tem que ter uma boa, né, dicção, tem que ter uma boa hermenêutica, né, uma boa interpretação bíblica. Isso tudo é importante? Não vamos falar que não é importante, né? Se alguém falar aí que isso aí não é importante, está indo contra mim aqui, porque eu sou teólogo, né? Então eu acho isso muito importante. Só que uma coisa eu aprendi na Bíblia. Aprendi na Bíblia o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Ele fala o quê? Ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito e de poder. Olha que coisa linda, né? O apóstolo Paulo, homem extremamente letrado, falou isso daqui. E isso é o que nós temos que vivenciar na nossa vida. Amém? Então, é importante a interpretação, a hermenêutica, a exegese, tudo isso é importante, mas também é necessário, tá, essa demonstração do Espírito Santo de poder, principalmente para esses dias que nós vivemos hoje. Amém? Bom, e também o contrário, né? O contrário também é prejudicial, né? A pessoa só ter a demonstração do Espírito e não ter um bom exame da palavra, né? Uma boa teologia. Aí, irmão, tu vai perder o ministério, vai começar bem e terminar mal, né? Bom, aqui tem uma parte que fala assim, ó, um parágrafo aqui, ó. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Ou seja, o comentarista está dizendo que os sinais é uma confirmação da palavra pregada. Isso é verdade, porque a Bíblia está escrito isso. Marcos 16, 20 atesta isso aqui. Só que a gente tem que entender o seguinte, é a confirmação da palavra pregada, os sinais, mas não é a confirmação do obreiro, tá? Ou seja, olha o que Jesus falou em Lucas 10, 20, para aqueles discípulos que ficaram, quando voltaram da missão, falaram, nossa, os demônios se submeteram, né? Expulsamos demônios, fizemos várias coisas. E Jesus falou o que para eles? Não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Olha que coisa tremenda. Tem um livro lá no céu que o nosso nome tem que estar lá registrado. É isso aqui que Jesus está orientando. Amém? Bom, o próximo e o último subtópico é glorifica a Cristo. O ministério ungido, né, glorifica a Cristo. Bom, aqui é o seguinte, né, o primeiro parágrafo diz aí, ó, o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem, tá? Bom, irmãos, aqui o próprio Senhor Jesus falou em João 16, verso 13, que o Espírito Santo ele não falaria de si mesmo. Por que será isso? Será que ninguém se pergunta? Por que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, né? Se ele também é Deus? Por causa do objetivo da obra de Cristo, que é converter as almas. O Espírito Santo está atuando na terra, mas o objetivo dele estar aqui é levar as pessoas para Jesus. Então, por isso ele não fala de si mesmo. Já reparou que das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o único que não tem um nome é o Espírito Santo? Isso aqui é um acréscimozinho aí para você que gosta de pregar, né? O único que não tem um nome registrado, né? Tem Jesus, Yeshua, Hamashia, né? Jesus tem um nome. O Pai, né? Jeová, com seus vários nomes ali identificando a sua obra, tá? Mas o Espírito Santo não tem, é apenas o Espírito. Só isso, o Espírito Santo, né? E aí a gente vê por que isso? Porque ele não fala de si mesmo, mas aponta para Jesus. Amém? Bom, então, dentro desse subtópico, eu acrescento aqui que as mensagens têm que ser cristocêntricas, né? Tem faltado hoje mensagem cristocêntrica, a abundância de mensagem de autoajuda,
Outro tipo de mensagem que está faltando, mensagens escatológicas, tá? Ou seja, as mensagens hoje não estão glorificando mais a Jesus, né? Não estão apontando mais para a obra de salvação, tá bom? Isso aqui é só um acréscimo no subtópico. Bom, vamos aí então à nossa conclusão. Né? Como conclusão, vale a pena falar o seguinte, né? Se a gente quiser um avivamento hoje, um avivamento nas nossas igrejas, precisamos do batismo com o Espírito Santo. Precisamos do dinamismo do Espírito, da igreja, né? Na pessoa do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo dentro da igreja, para provocar esse dinamismo. A gente precisa disso. Se a gente não resgatar batismo com o Espírito Santo, coisa que está acontecendo muito pouco, se a gente não resgatar os dons espirituais, as histórias dos nossos antepassados vai ser somente lembranças em livros. Isso é o que eu coloco na conclusão lá no meu subsídio. Né? Isso é uma grande realidade. Tá? Meus irmãos, muito obrigado por você estar conosco até agora aí no vídeo. Tá? Faça a sua conclusão, corrija o questionário, chame a atenção dos alunos para a próxima aula, traga um tema aí que vai ser abordado para despertar o interesse neles. Amém? E não se esqueça aí, se você ainda não fez, deixa o seu like aí para promover aqui o nosso canal também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, participe da nossa promoção, aleluia, dos 6 milhões de acessos lá do nosso blog Clube da Teologia. Até a próxima aula.